Olá, hoje a gente vai mergulhar num canto bem específico da lei brasileira, sabe? Vamos falar sobre o que acontece quando um militar comete os crimes de deserção ou insubmissão. O caminho da justiça desses casos é bem diferente do processo penal que a gente geralmente conhece. Vamos entender direitinho o porquê. Pois é, essa é a pergunta que guia a nossa conversa. E a resposta, olha, é muito mais complexa do que uma simples falta no trabalho. Na vida militar, essa ausência sem justificativa é vista como uma quebra fundamental de dever. Isso aciona um mecanismo legal muito, mas muito específico. É esse mecanismo que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente não se perder, aqui está nosso roteiro. Primeiro, vamos definir o que raios são esses processos especiais. Depois, a gente foca na deserção e na diferença de tratamento entre oficiais e praças. Aí, vamos analisar a insubmissão. E, no final, a gente junta todas as peças para entender a lógica por trás de tudo isso. Certo, vamos lá. Nosso primeiro ponto. O mais importante para começar é saber que nem todo crime militar segue o mesmo roteiro judicial, a mesma receita de bolo. Algumas infrações são tão particulares do ambiente militar que precisam de um caminho legal totalmente à parte. E é aí que entram os processos especiais. E aqui está a essência da coisa. Pensa nos processos especiais como se fossem um manual de instruções legal feito sob medida para crimes que basicamente só acontecem no universo militar, como a deserção. Eles misturam regras de disciplina com ação judicial de um jeito bem único. Agora sim, vamos para o nosso primeiro caso prático, a deserção. O interessante aqui é que, olha só, não importa se é um general ou um soldado recruta. Quando um militar desaparece, os primeiríssimos passos do processo são exatamente os mesmos para todo mundo. A reação do sistema é imediata. Uma ausência sem justificativa não é só uma falta, é o gatilho que dispara um processo legal com consequências bem sérias que começam a valer na mesma hora. E aqui a gente vê como isso acontece na prática. Depois que se conta o prazo da ausência, o comandante da unidade cria o tal do termo de deserção. Mas o ponto-chave, o pulo do gato, é que esse documento não é só papelada. Não mesmo. Ele já funciona como uma ordem de prisão e é o pontapé inicial para a ação penal. Bom, é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Depois que a deserção é formalizada com aquele termo, o caminho do processo se divide em dois. E o que define qual rota seguir é a patente do militar. E esse é o ponto crucial. É o mesmo crime, a deserção, mas que leva a dois caminhos judiciais diferentes. Isso acontece porque a hierarquia, que é um pilar das Forças Armadas, se reflete diretamente lá no Código de Processo. Vamos ver agora quais são essas diferenças. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. O tipo de conselho de justiça que vai julgar o caso muda, a situação administrativa também, o oficial vira agregado, que é como ficar num limbo administrativo, sabe? Ele ainda é militar, mas sem função de comando. Agora, olha só a linha da saúde. A praça que deserta passa por uma inspeção médica que pode até encerrar o processo ali mesmo. Para o oficial, essa etapa simplesmente não existe. E essa talvez seja a diferença mais significativa de todas. Agora, vamos focar nesse número. 60 dias. Ele representa um prazo fundamental, uma peça-chave dentro desse processo todo. Esse número é, na verdade, um direito fundamental de quem está sendo acusado. O sistema quer ser rápido, sim, mas não a qualquer custo. Se o julgamento não acontecer em até 60 dias e o atraso não for culpa do próprio desertor, ele tem que ser solto. É uma garantia importante contra uma prisão por tempo indeterminado. Mudando de assunto agora, vamos para o nosso segundo processo especial, a insubmissão. Aqui, o foco muda completamente. A gente não está falando de alguém que abandona o serviço, mas de alguém que nem chega a começar. A definição é bem direta, né? O crime de insubmissão é super específico. Ele só acontece no momento da convocação. É o ato de não atender ao chamado para o serviço militar obrigatório. E é isso que o diferencia totalmente da deserção. O processo de insubmissão tem um fluxo bem particular. Depois da captura, tudo gira em torno de um momento decisivo, a inspeção de saúde. Se a pessoa for considerada inapta, o caso acaba ali, fim de história. Mas se for apta, aí sim ela é incorporada ao serviço militar e o processo judicial começa, seguindo as mesmíssimas regras da deserção de praça. Funciona como um filtro essencial antes de qualquer processo criminal. Certo. Então, por que existem todos esses caminhos diferentes? Por que tanta complicação? Bom, existe uma lógica por trás dessas regras todas. Uma lógica que reflete a própria estrutura e as necessidades do mundo militar.
Resumindo tudo que a gente viu, a Justiça Militar usa conselhos diferentes para reforçar a hierarquia. O jeito de lidar administrativamente com o caso muda dependendo do vínculo do militar, se ele é de carreira ou temporário. A inspeção de saúde funciona como um filtro importantíssimo para garantir que só quem tem condições de servir seja de fato processado. E por fim, o sistema tenta ser ágil, mas sem atropelar direitos básicos, como aquele prazo de 60 dias para o julgamento. E a gente termina com essa reflexão. O que vimos hoje é um exemplo fascinante de como um sistema legal se molda a um contexto muito específico. A grande questão que fica é exatamente essa: como encontrar o equilíbrio delicado entre manter a ordem e a disciplina, que são essenciais para a vida militar, e ao mesmo tempo garantir a justiça e os direitos de cada indivíduo ali dentro.